Olá, meus amores, tudo bem? Bom, hoje eu resolvi fazer uma leitura específica para esse momento que a gente está vivendo. Muitas vezes a gente precisa de um período de isolamento para colocar a cabeça no lugar, mas às vezes a rotina, a correria do dia a dia não nos permite ter esse tempo, né? E agora a gente está meio que sendo obrigado a entrar nesse momento de introspecção, de isolamento, de quarentena, o nome que vocês acharem válido de ser aplicado. Então, eu decidi fazer uma leitura onde a gente vai avaliar como está o nosso nível de consciência, o que a gente tem que aprender ou o que a gente pode e deve dar mais atenção nesse período que a gente vai estar mais recluso. E por último, a gente vai dar uma olhada em como vai ficar a situação geral de estabilidade, né? Então, estabilidade pode ser tanto emocional quanto material, tá? Então, a gente vai ver o que vai sair nessas cartas agora com relação a isso. Hoje, ao invés de eu trazer 3 opções de pedrinhas, eu trouxe 3 opções bem diferentes para você poder se conectar. Então, a gente tem a coruja, tá? Aqui a corujinha, para você ver. Nós temos o cristal, uma pedra de cristal, e nós temos a concha, tá bom? É uma concha de mar, tá bom? E aí você vai escolher aqui, enquanto eu embaralho as cartas pra gente começar, tá bom? Então vê com quem você se conecta, silencia, mentaliza, respira fundo, se acalma. Como eu sempre falo, se desapega do ego, da vontade, né? Tenta não influenciar em nada com a nossa... A gente tem tendência, né, a querer as coisas. Deixa fluir. Vamos ver o que vem de interessante pra gente. Eu vou reforçar aqui que essa tiragem é uma leitura geral, tá bom? Então, pode ser que ela não caiba na sua realidade por algum motivo específico, mas aí você pode entrar em contato para fazer uma consulta particular. No geral, é uma energia geral e funciona bem bacana quando a gente se concentra e se conecta. Pode acontecer de uma opção não caber e a gente ler a outra e caber? Pode, mas toma cuidado para não ver se é isso que você quer ouvir, tá bom? Então isso é muito importante, que você esteja aberto para receber uma mensagem, seja ela positiva ou não, e que você aprenda como aplicá-la na sua vida, tá bom? Então vamos começar aqui. Eu vou cortar e vou aqui fica a primeira, aqui fica a segunda e aqui fica a terceira. Ok, então vamos começar aqui, vou deixar essas aqui de lado. Vamos começar com a coruja. Então, vou deixar a corujinha aqui na frente para vocês verem que é a coruja. E vamos lá. Qual é o nível de consciência? Aqui. Parece que não tem muita consciência aqui ainda, né? Parece que ainda falta um despertar, né? Existe ainda um egoísmo, um pensamento de preocupação, de medo, receio, um pensamento muito pequeno, né? Um pensamento que não, que não é uma consciência ampla, né? Nesse momento é importante você trabalhar isso. Então, tenta se desapegar um pouco desse medo. É importante que a gente solte um pouco mais as energias, que a gente fique um pouco mais leve nessa fase, porque apesar de né, ser uma situação muito difícil, é importante que a gente tente se manter tranquilo, né? Não tem muito o que ser feito. Então, é importante que a gente entenda o porquê dessa situação estar acontecendo, né? Olhar para dentro, buscar uma energia de mais sabedoria, né? Aqui aparece muito uma relação muito forte com o corpo, com a matéria, com o dinheiro, né? Com
construir coisas, e é importante que se compreenda, que se tome consciência de que a vida não é só isso, né? A vida também tem uma questão de avanços do ser humano, né? Independente da sua crença, sua espiritualidade, né? O porquê estamos aqui, como podemos ajudar o próximo, como a gente pode contribuir com o planeta, com as outras pessoas, com o universo, com o meio ambiente. É tudo integrado, né? A gente está vivendo aqui numa situação onde a gente viu que, por maior que fosse a empresa, por maior que fosse o poder, quando houve uma situação natural de ambiente, que surgiu um vírus, acabou tudo, né? Então, até onde esse poder material te sustenta, te mantém, né? Então aqui mostra que falta um pouquinho de consciência aí com relação ao todo, né? É sair um pouquinho dessa visão de mundo materialista e buscar ampliar aí uma espiritualidade que é diferente de religião. Eu espero que você já tenha conhecimento dessa diferença, buscar uma evolução como ser humano, como pessoa para a prática do bem, entendendo que né, a gente está aqui para muito mais do que só matéria, só dinheiro, tá bom? Aqui é o que a gente tem que trabalhar nesse momento de interiorização, tá? Bom, vamos lá. Nessa fase que você vai estar, e provavelmente essa pessoa que tirou essa carta aqui, ela não está respeitando tanto o isolamento não, viu? Ela tá entre lá e cá, ela até tá com receio, mas ela ainda não levou tão a sério essa situação. Então é importante levar a sério, tá? É pra ficar em casa, gente. Então fique em casa, tá bom? Então aqui fala que é importante que haja uma mudança, né? Que haja uma mudança, que você busque a sua espiritualidade, que você se encontre por meio de estudos, né? Que você estude. Nesse momento é um período bom para você estudar, para você tentar buscar uma aliança, se você acredita em Deus, com Deus. Se você acredita em energia, com a energia. Se você acredita na ciência, então busque respostas pela ciência, mas que você estude, né? Que você busque respostas para o porquê da vida, do porquê dessas situações ocorrerem, encontrar informações que vão além do seu pequeno mundinho material, tá bom? Então é importante que você nesse período trabalhe isso, que você inicie um processo de mudança agora, né? Aqui as cartas deixam muito claro esse pedido, né, para você, do que eu tenho que fazer. Bom, eu preciso trabalhar um pouco mais esse lado, né, evoluir como ser humano. Aqui mostra um boicote, né, que muitas vezes a gente acaba se boicotando, e essa pessoa aqui mostra que em vários momentos ela acaba se boicotando, né? Às vezes ela se sente traída pelo mundo, pelas pessoas, mas na verdade é ela mesma quem está se traindo quando ela se sabota, né? Quando ela não se conecta com o universo, com as coisas um pouco mais profundas, e aí por fim ela acaba sempre se sentindo aí traída, né? Ou deixada de lado, ou de alguma forma não vê as coisas acontecendo da maneira que ela esperava. Então esse momento é um momento para estudar, para refletir, para se aproximar de respostas e fazer perguntas e entender um pouquinho mais do porquê da vida, né? E é interessante também que nesse período é um período para você também trabalhar a questão de comunicação, né? Apesar da gente não ter uma interação física, existem várias formas de se comunicar. E aqui apareceu que é importante você buscar os meios de comunicação, você trabalhar esse seu lado para que você possa desenvolvê-lo, tá bom? Num contexto geral aqui, é interessante que vão acontecer algumas perdas, isso é uma coisa interessante. Vai haver uma situação que você precisa tomar cuidado, porque nem sempre as pessoas que estão à nossa volta, elas estão ali
tão próximas, né? E são de confiança. Então, nesse momento de caos, muitas coisas vão aparecer, né? Essas mudanças vão te trazer algumas verdades e pode ser que elas não sejam tão bacanas de serem recebidas. Porém, elas são necessárias, vão te libertar de algumas situações. É uma situação necessária para que você de fato saiba quem são as pessoas que precisam estar ao seu lado, tá bom? Então, nesse momento, é importante que você lide bem com as perdas, que você compreenda essa fase como necessária para sua evolução, mas que você aprenda também que você não tem domínio de tudo, né? Às vezes os fatores externos são muito mais fortes e aí você está acostumado a ter rédea de tudo e de repente essa rédea foi tirada de você. E aí você vai precisar aprender a ter mais leveza. É com leveza que você vai encontrar prosperidade e mais tranquilidade na vida material, tá bom? Então, menos domínio, menos medo, menos insegurança, menos mesquinharia, que aparece também um pouquinho disso, né? De aceitar migalha aqui e ali. Então, assim, foco, direcionamento, entender o que você faz aqui nesse universo, entender o seu caminho e seguir por ele, tá bom? As coisas precisam ser plantadas com planejamento, com sabedoria, e só assim a gente consegue prosperar, tá bom? Então, num geral, é isso aí, beleza? Essa primeira tiragem aqui da coruja, espero que tenha sido importante. Vamos trabalhar a consciência, hein, meus amores? É muito importante. Agora, vamos falar do segundo aqui, que é o cristal. Vamos lá. Essa pessoa aqui, já diferente da primeira tiragem, é uma pessoa que tem sim fé, tem espiritualidade, carrega uma energia assim de parceria, de amizade, tem uma espiritualidade muito bonita, uma fé muito bonita, né? Porém, aqui aparece que em alguns momentos você deixa essa fé ser questionada ou você se sente abalado por conta de relacionamentos, né? Então, se você é mulher por conta de um homem, se você é homem por conta de uma mulher, ou se você é trans, homossexual, não importa, né? Então, é sempre pro seu parceiro, é um relacionamento, né? Pode ser relacionamento amoroso? Pode. Pode ser um relacionamento familiar? Pode. Pode ser uma amizade? Pode também, tá? Então, assim, quando você tem problemas de relacionamento, é que geralmente a gente se afeta mais quando é relacionamento amoroso, né? A gente se desilude um pouco mais. Então, aqui eu sinto que é mais quando é um relacionamento, tá bom? Então, isso é uma coisa que te desestabiliza um pouquinho, né? Faz você questionar algumas coisas. E é importante você tomar consciência que nada pode abalar a sua fé, tá bom? Nada, absolutamente nada pode abalar a sua fé. Então, essa é a consciência. Você tem fé, você tem espiritualidade, você carrega isso dentro de você. Então, fortaleça isso, né? Fortaleça isso dentro de você. Não deixa isso, em momento algum, se ofuscar por conta de um relacionamento que não foi bacana ou por causa de uma pessoa que não atendeu às suas expectativas. Não importa, tá? Não importa o que aconteça, é importante que você mantenha a sua fé intacta. Eu sei que às vezes é difícil, esse momento que a gente está vivendo principalmente. Então, situações que de alguma forma tiram a sua autonomia, tiram a sua certeza, te deixam em dúvida e você às vezes dá um pezinho atrás na fé. Tem uma frase que eu gosto muito que é: onde há fé, não cabe o medo, né? São duas coisas que não tem como estarem juntas. Ou você tem fé, ou você tem medo, né? Então, quando a gente sente medo, a gente deixa a fé de lado, tá? Então, acalma o coração aí, toma consciência plena, absorve essa fé que você carrega dentro de você e não deixa nada abalar isso,
tá? Hoje mostra que você tá um pouquinho aí confuso do porquê das coisas estarem acontecendo com você dessa maneira, você tá se questionando do porquê que tudo isso está acontecendo, você é uma pessoa tão leal, que tenta fazer o bem, que procura a todo custo praticar o bem, está passando por uma situação complicada, né? Hoje aqui mostra que você tem pensado muito nisso, mas não se questiona dessa forma, né? Se questiona qual é o aprendizado que você tem que tirar daí, tá? Porque tem fé, tenha fé, não perca isso é muito importante, tá bom? Não deixa nada abalar a tua fé, por mais difícil que seja. O que aprender neste momento? Tiragem bonita, é uma pessoa nossa, de uma alma bem bacana, tô gostando, gostei de você, pessoinha que tá aí do outro lado, tá bom? Ser humaninhos, vamos lá. É um momento para você buscar, de fato, aproveitar o isolamento para interiorização, para você se fortalecer internamente, sabe aquela coisa de não se construir na areia, mas sim se construir na rocha? Então é importante, essa construção, esse momento que a gente está vivendo vai ser essencial. Então não fica nessa dúvida que saiu aqui, não abala a sua fé, tenha fé. Esse vai ser o segredo para você nesse momento. Tenha fé, não perca a sua fé. Isso é o que você tem de mais forte dentro de você, é muito forte, tá? Não deixe isso se perder. E aproveita esse momento, foca em estudar, foca em desenhar o que você quer para sua vida, direcionar seus objetivos. Aproveita também para colocar quais são os desafios dos objetivos que você quer. Porque a gente coloca o que a gente quer, mas a gente esquece que para chegar lá não é fácil, né? Então, quais são os desafios que vai ter, né? Mas é importante que você restaure a sua criança interior, a sua esperança, que você olhe para frente e visualize um caminho, tá bom? Lembra que tudo que está acontecendo agora vai passar. Tudo passa. Por que isso não vai passar? Vai passar também, gente. Então não perca a fé, tá bom? Usa esse momento para se preparar. Você está tendo aí um intervalo para se preparar para um caminho, que é você quem vai escolher. Aqui tá bem legal, vai ter, claro, como para qualquer caminho, alguns obstáculos, né? Mas nada fora da curva, né? Algumas dificuldades normais que todo mundo tem quando vai atrás de um sonho, de um objetivo. Então esse momento é momento de planejar e planejar direito, planejar com alegria, com felicidade. Aqui saiu a carta dos pássaros. Caminhe junto, né? Parece que existe aí uma parceria, existe aí um apoio para você seguir por esse caminho. Então esse objetivo precisa ser conjunto, né? Então em equipe, quando a gente trabalha em equipe, é mais fácil, né? Então você não tá sozinho, né? E aqui fala muito de fé, então talvez a sua equipe seja Deus, seja a sua fé. Ou então, se você tem alguém do seu lado que vai participar desse projeto, desse objetivo, abraça essa pessoa, traz ela com você, né? Mas precisa ter a questão da criança interior, sabe? Aquela pureza, aquela vontade, aquele sonho, aquele objetivo, não, eu quero ser isso quando eu crescer, sabe? Aquela coisa que você olha e fala, que bonito, né? E essa pureza é importante de você restaurar nesse momento. É um momento difícil? É. Encontrar fé, alegria e motivação num momento desse é fácil? Não. Mas se saiu aqui é porque você tem potencial para isso. E se saiu aqui é porque você pode. Então, faça, tudo bem? Trabalhe esse momento de forma produtiva e muita coisa boa vem para você, tá bom? Então, é um momento de planejamento, de estruturação, de olhar para dentro e se construir o que eu quero, como eu quero, que caminho eu tenho que trilhar, qual vai ser o passo. Monta um cronograma, se organiza e não perca a fé, tá bom? E decide o caminho que você quer trilhar, tá bom? É importante que você tenha um objetivo, porque quando tudo isso passar, aí não vai ter desculpa, vai ter que correr atrás. Isso aqui, você teve um tempo para se planejar, só não se planeja quem não quer, tá bom? Às vezes a gente fala que não tem tempo para as coisas, mas agora a gente está tendo tempo. Então agora é a hora, tá bom? Agora vamos lá pro pessoal que escolheu a concha, tá bom? Vamos lá.
Qual é a consciência dessa pessoa? Cartas muito fortes, hein? Que legal. Bom, aqui mostra que você é uma pessoa de atitude, de força, de brilho, uma pessoa que gosta de construir, que gosta de estabilidade e que gosta de escolher, né? E esse momento é um momento em que a gente tem que decidir, né? Se a gente vai ficar em pânico, se a gente vai ficar tranquilo, se a gente vai usufruir de uma forma produtiva ou não. Então aqui mostra que você tem plena consciência de que é importante manter isso, né? Você tem consciência de que não pode perder a fé, não pode perder o brilho, tem que continuar na ativa, que não pode parar, mas é importante você entender que você precisa fazer tudo isso dentro da sua casa, ok? Respeitando as normas atuais, respeitando a necessidade de hoje, porque aqui mostra que você tem muita força, muita energia e que às vezes é até difícil de segurar tanta energia, né? Porque tem bastante energia mesmo aqui dentro. Saíram duas cartas fortíssimas, né? A estrela e o sol, né? E cartas de estabilidade, né? A árvore e a casa. Então, é uma consciência aí de muita força, muita luz. Então é importante você direcionar isso da melhor forma, tudo bem? Você precisa ter consciência de como usar tamanha força que você tem. Porque se você quiser usar para o mal, vai ser o melhor dos males. E se você usar por bem, vai ser o melhor das coisas boas. Então, cuidado, né? Cuidado em como você usa toda essa energia, esse potencial e essa iniciativa. É uma carta de movimento, né? Uma pessoa aí que vai, que não fica esperando não, ela vai. Mas agora é um momento de espera, tá? Então tenta se segurar aí, tenta se conter. Toda essa energia que você tem, você vai precisar direcionar de uma forma mais contida dentro da sua casa, respeitando as normas e de forma estável e equilibrada, tá bom? Mas é muita energia, isso é muito positivo, né? Quando a gente usa pro bem, a energia vem a calhar. Vem muito bem. Aqui, vamos lá. Aqui, o que a gente tem que aprender, né, nesse momento? Que consciência a gente tem que tomar agora? Aqui é o que a gente tem, aqui é o que a gente precisa ter, né? Aqui mostra que você é uma pessoa que tem uma proteção já natural, né? Pelo menos nesse momento, você tem uma proteção aí espiritual, tem uma proteção do universo, é, que vai amenizar os males que podem chegar a você. Você vai passar por um período de instabilidade financeira que não vai ser muito fácil, tá? Vai te gerar uma irritabilidade, vai te deixar nervosa ou nervoso. É uma fase de bastante oscilação. Então é uma mudança um pouco drástica que vai acontecer, tá bom? Então é importante que você se prepare para isso, mas que você entenda, não esqueça dessa primeira carta aqui, que é uma carta de proteção. Então, por pior que seja o quadro, vai passar, tá? Então, mantenha essa energia neste cenário. Não perca essa energia, você vai precisar dessa iniciativa, dessa força, dessa garra. Você vai ter que escolher continuar, escolher manter o foco, escolher se manter estável internamente para dar conta do que vem por aí. Aqui mostra que vai haver uma instabilidade emocional que você vai precisar dominar, tá bom? Você vai precisar controlar. Como você tem muita energia, tudo é muito intenso para você, né? Os sentimentos são muito intensos, então é importante equilíbrio. Trabalha já desde agora. Trabalha a sua fé, trabalha a sua conexão com o universo. Trabalhe os seus planos e entenda que toda mudança ela vem pra gente aprender alguma coisa, tá? E essa energia que você tem, ela vai ser essencial para que você não se abale tanto, tá? Mas vem aí um período de instabilidade, de incertezas, principalmente nos negócios, tá? Na vida material. Eu sei que não é legal, né? Nem sempre a gente tem uma informação positiva, mas
é bom que você já saiba e você vai se preparar da melhor forma, porque a gente tem como se preparar, gente, tá? Lembra sempre disso, a gente tem como se preparar. E aqui é interessante que você vê, né? Nesse jogo, que nessa leitura, é uma situação difícil, mas para alguém forte, né? Então aquela frase, né? A gente só carrega uma cruz, o peso da nossa cruz tem a ver com a nossa força, né? Não se dá uma cruz para alguém que não aguenta, né? Uma cruz não é dada para alguém que não aguenta. Cada cruz tem um peso e cada pessoa tem uma força e isso é sempre proporcional, tá? Então o que vem aqui você dá conta, tá? Mas você precisa equilibrar as suas emoções para que elas não sejam intensas demais, tudo bem? Isso é muito importante, tá? Saiu a carta aqui uma carta que traz a ideia de renascimento, né? De encerramento de ciclos, de uma mudança realmente importante e que isso tudo que vai acontecer é realmente para modificar a sua vida, né? Muita coisa vai mudar a partir desses acontecimentos, tá? E por via de mundo material, né? Finanças, negócios, trabalho, as coisas vão mudar. Pode ser que surja também a possibilidade de uma viagem nesse meio tempo e é importante que você não vá, principalmente nesse período que a gente está, né? É importante que você entenda que não é saindo do problema que você vai resolver as coisas. Então, tenha a estabilidade necessária para vivenciar essa situação e resolver, tá? E com calma. Não adianta você ficar com raiva, nervoso, descontando nos outros, principalmente, tá bom? Então, é isso. Tá bom, meus amores? Espero que de alguma forma isso tenha contribuído e eu desejo que essa fase se encerre o mais rápido possível, com o menor número de vítimas possível e com o maior número de consciências e pessoas despertadas para uma nova consciência, né? Para novos hábitos. E que quando tudo isso passar, que a gente não se esqueça que é importante continuar com esses hábitos, né? Uns pensando nos outros, afinal a gente se complementa, né? Uma coisa não existe sem a outra, um ser humano não existe sem o outro. Tudo bem, meus amores? Então é isso, por hoje é só. Tchau, tchau.